Em um tempo de grande sofrimento, o povo de Israel vivia escondido, com medo constante. Os midianitas invadiam suas terras, destruíam suas plantações, roubavam seus animais e deixavam o povo sem alimento, sem esperança e sem forças para reagir. Israel já não vivia como uma nação livre, vivia como um povo derrotado. Foi nesse cenário que encontramos Gideão. Ele estava escondido, malhando trigo dentro de um lagar, um lugar onde normalmente se pisaria uvas, tudo para não ser visto pelos inimigos. O medo fazia parte da sua rotina. Ele não se via como alguém forte, muito menos como alguém escolhido, mas naquele momento, algo sobrenatural acontece. Um anjo do Senhor aparece e declara: "O Senhor é contigo, homem valente." Gideão se surpreende. Como alguém escondido poderia ser chamado de valente? Ele questiona, pergunta onde estavam os milagres que seus antepassados contavam. Para ele, Deus parecia distante, mas Deus responde não com explicações, e sim com um chamado: "Vai nessa tua força e livra Israel." Gideão olha para si mesmo e vê apenas limitações. Ele diz que sua família é a mais pobre e que ele é o menor da casa, mas Deus não muda de ideia. Ele confirma: "Eu estarei com você." Antes de enfrentar os inimigos, Gideão precisa enfrentar algo dentro de casa. Deus manda que ele derrube o altar de Baal que seu pai possuía e construa um altar ao Senhor. Aquilo era arriscado, poderia custar sua vida. Então, com medo, Gideão faz isso durante a noite. Mesmo com medo, ele obedece. No dia seguinte, a cidade se revolta, mas seu pai toma sua defesa. Era o começo de uma transformação. Com o tempo, o Espírito do Senhor vem sobre Gideão e ele começa a reunir homens para a batalha. Um grande exército se forma, milhares de homens prontos para enfrentar os midianitas. Mas então Deus faz algo que desafia toda a lógica humana. Ele diz que o exército é grande demais. Se vencessem assim, poderiam pensar que a vitória veio da própria força. Então Deus manda que os medrosos voltem para casa. Milhares vão embora. Restam ainda muitos, mas Deus continua. Ele reduz ainda mais o número, até que apenas 300 homens permanecem. 300 contra um exército incontável. Aos olhos humanos, era a derrota certa. Mas Deus estava mostrando que a vitória não depende de quantidade, mas de quem está no controle. Antes da batalha, Deus ainda fortalece Gideão. Ele permite que Gideão ouça um sonho no acampamento inimigo, onde os próprios midianitas reconhecem que seriam derrotados. Aquilo renova sua fé. Então chega o momento decisivo. Durante a noite, Gideão divide os 300 homens em grupos. Cada um recebe uma trombeta, um vaso de barro e uma tocha escondida dentro dele. Não havia espadas sendo levantadas, havia obediência sendo colocada em prática. Ao sinal de Gideão, eles quebram os vasos, levantam as tochas e tocam as trombetas. O som ecoa no silêncio da noite, as luzes surgem de repente e o inimigo entra em total confusão. Os midianitas, tomados pelo medo, começam a lutar entre si e fogem desesperados. Sem que Gideão precisasse lutar com força humana, Deus entrega a vitória. O homem que estava escondido agora liderava uma nação em vitória. Mas o maior milagre não foi a derrota dos inimigos, foi a transformação de Gideão. Ele aprendeu que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Que o medo não impede o propósito quando existe obediência, e que mesmo quando você se sente pequeno, Deus ainda pode te usar para fazer algo grande. A história de Gideão nos ensina que a fé começa quando decidimos confiar, mesmo sem garantias. Que a coragem nasce quando damos o primeiro passo. E que quando Deus está à frente, até 300 podem vencer um exército inteiro. Porque no final, não é sobre força, é sobre fé. Você não precisa ser forte, só precisa confiar. Se inscreva,